Disse comigo mesmo: guardarei os meus caminhos, para não pecar com a língua. Porém mordaça a minha boca, enquanto estiver na minha presença o ímpio. Emudeci em silêncio, calei acerca do bem, e a minha dor se agravou. Esbraseou-se-me no peito o coração. Enquanto eu meditava, ateou-se o fogo. Então, disse eu com a própria língua: dá-me a conhecer, Senhor, o meu fim, e qual a soma dos meus dias, para que eu reconheça a minha fragilidade. Deste aos meus dias o comprimento de alguns palmos. A tua presença, o prazo da minha vida é nada. Na verdade, todo homem, por mais firme que esteja, é pura vaidade. Amados, este salmo ele faz como o livro de Tiago, que coloca o dedo no ego humano, em que o ser humano é frágil, o ser humano por si só é cheio de medos, de angústias, de frustrações, de decepção. E quando diz aqui no versículo 5, na parte B, na verdade, todo ser humano, por mais firme que esteja, é pura vaidade. Porque o ser humano ele acaba por se prender naquilo que ele pensa que vai solidificar a sua vida, como fundamento, como aquilo que é um chão seguro. E Davi aqui então ele está apelando para o Senhor. Ele diz assim: dá-me a conhecer, Senhor, o meu fim, e qual a soma dos meus dias, para que eu reconheça a minha fragilidade. Por que o ser humano hoje está cada vez mais confiante em si mesmo? Por que o ser humano hoje, e principalmente muitos dos que um dia se denominaram cristãos e estão acreditando nisso, por que muitos já se afastaram da palavra de Deus e estão se apoiando no seu próprio conhecimento, nas suas riquezas e em tudo aquilo que podem possuir ou vir a possuir como prospecção, como anseio, e cada vez mais está esquecendo da sua fragilidade? Porque senão teria uma outra visão, um outro comportamento. Não estou falando de erros, porque todos nós temos erros, todos nós somos débeis no sentido de fragilidade humana e de fraqueza. Mas o que as pessoas não entendem hoje como igreja, porque se nós olharmos aqui Davi buscando essa simplicidade, e as pessoas então podem dizer: não, nós podemos ser reis e rainhas como Davi e sermos simples. Davi foi desta forma porque Deus o colocou lá. Se nós olharmos para Israel, por que um falso evangelho hoje faz com que as pessoas venham ser bajuladas e as pessoas acabam até acreditando nisso? Tanto as que estão nesses locais, quanto as que não estão, porque pessoas estão sendo bajuladas tanto por líderes religiosos, como por líderes seculares. E a Bíblia diz que eles se cercariam de mestres segundo as suas próprias cobiças. As pessoas estão atrás de ouvir aquilo que vai ser aprazível aos seus ouvidos, e não aquilo que é a verdade. Porque a verdade muitas vezes ela é dura e ela é difícil de ouvir, como nós vemos ali em João capítulo 6, que o Senhor Jesus diz: o pão do céu sou eu, é a minha palavra. E ali então aqueles judeus discípulos de Cristo se retiram, porque diziam que o discurso era duro. Ou seja, submeter-se ao único alimento que verdadeiramente vai fazer com que nós venhamos permanecer. O apóstolo Paulo fala em Gálatas 1,6: admiro-me que tão depressa estáis passando do verdadeiro evangelho para um segmento onde você está acreditando que é a verdade. Romanos capítulo 12, verso 1 a 3, o apóstolo Paulo fala que nós devemos ter um culto racional, dirigidos pela palavra de Deus. Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, que é o que Paulo fala também na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 10, no verso 4 e 5.
para que nós venhamos destruir sofismas, fortalezas que se levantam e toda altivez que se levanta contra o conhecimento da palavra de Deus. E que nós devemos deixar levados cativos todo pensamento à obediência à palavra de Cristo, como Jesus diz que o Espírito Santo é quem nos guiaria em toda a verdade e nos ensinaria e nos faria lembrar das coisas que Jesus disse. Porque é Ele mesmo, o Espírito Santo, que nos revela a palavra, que convence o ser humano do pecado, da justiça e do juízo. Então Jesus diz assim, o Senhor Jesus diz que o que adianta ao ser humano ganhar o mundo todo e perder a sua alma? Mas aí algumas pessoas podem falar, não, eu posso conquistar e ainda assim não perder a alma. Mas o que adianta? Jesus está dizendo aqui, sair do propósito. Porque se nós fazemos parte da igreja, eclesia, tosquiados, chamados para fora, chamados do sistema do mundo para vir servir a Deus, o que adianta sair desse propósito e tentar enrolar a Deus, como Saul, onde o profeta Samuel disse a Saul, você vai fazer isto, isto e isto até que eu volte. Aí Saul fez totalmente o contrário e até ofereceu o sacrifício, que não era coisa para ele fazer. Quando Samuel chega, ele tenta dizer assim, não, mas de acordo com as circunstâncias, as pessoas estavam se afastando de mim. E aí o profeta Samuel disse, importa, melhor é obedecer do que sacrificar. Permanecer no propósito e no chamado da igreja. Então Davi diz assim, por mais firme que a pessoa esteja, não vai adiantar de nada. Jeremias 8:20, passou a cega, findou o verão, e nós não estamos salvos. Sabe o que nós, como Igreja de Cristo, precisamos? De ser cheios do conhecimento da vontade de Deus, como Paulo fala em Colossenses capítulo 1, verso 9 e 10. Para que então nós venhamos servir a Deus de forma agradável. E sabe por que muitas pessoas não fazem isto? Porque é irritante para muitas pessoas ouvir o que está escrito em Mateus 6,19. Não ajunteis para vós outros tesouros sobre a terra. Buscai o reino de Deus e a sua justiça. E todas estas coisas vos serão acrescentadas. Ah, então tá vendo? As coisas vão ser acrescentadas. Jesus falou comida, bebida e vestimenta. Mas sabe por que Jesus, em Mateus capítulo 13, verso 13 a 15, ele diz, esse povo, sabe por que não se convertem de verdade? Porque sabem que vão ter que deixar tudo aquilo que os seus olhos almejam e esperam. Meus amados, no versículo 5, na parte B, está escrito, na verdade, todo ser humano, por mais firme que esteja, é pura vaidade. Somente aqueles em que verdadeiramente estiver a palavra de Deus governando, guiando os passos, é que terão paz perene e vida eterna, aqueles que são guiados pelo Espírito. É isso que Davi fala no Salmo 39. Deus abençoe a sua vida e a sua família, em nome de Jesus.